E até agora eu brinquei no começo do seminário que de onde vem quem ama cria, né? Esse tema, ele tem dois lados que eu brinco, que tem o lado Nutella e tem o lado raiz. Eu acho que agora a gente vai escutar o lado raiz mesmo da coisa, que é de onde vem a cria. O seu jeito é o melhor, acredite na sua parentalidade, que é aquela história que a gente sempre fala. Na boa, vai na tua, que ninguém conhece seu filho melhor que você. E o Christian vai trazer essa questão. Por quê? Ele é pai da Natália e Matias, é psicanalista e professor da USP, autor de 10 livros. Também é membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano e já ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti. 2. Então aqui na tela já está comigo o Christian Dunker, que eu estou tão feliz de receber você, Christian. Até que enfim! Até que enfim! Até que enfim! É isso aí! Tudo bem, Christian? Tudo melhor, agora que te quase vejo. Quase vejo, porque assim, a tecnologia, ela tem suas estruturas por trás, que é uma loucura, né? Christian, seja bem-vindo ao Seminário da Pais e Filhos. Eu quero te agradecer pelo convite de você estar aqui. Tem tanta gente na expectativa para te ouvir, você é um cara tão bacana, que eu fiquei muito feliz só na expectativa do que a gente postava e o que as pessoas comentavam, já me dava um acolhimento, assim, eu fiquei muito contente. Então agora eu deixo a palavra com você, para você conversar aí com milhares de mães e pais e familiares aí, que tem muito para agregar e abrir caminhos. Então, Andressa, é um prazer estar com vocês aí nesse seminário, e com um título tão bem escolhido e que coroa, né, anos de construção dessa rede Pais e Filhos, que é uma rede de suporte, uma rede de informação, e que também permite a conversa assim, com as universidades, com o pessoal de pesquisa, e eu acho que é isso que o nosso momento está precisando mais e mais, né? Essa integração das conversas. E o tema Quem Ama Cria, acho que é um tema suculento para psicanalistas, para as pessoas que cuidam de outras pessoas, que acompanham essa batalha que é a criação, a chegada, o recebimento de uma nova criança no mundo, né? Acho o título muito feliz, porque ela permite a gente investigar o que significa, né, amar na sua relação com a criação. Palavra tão multívoca, né? Criação remete, em português, tanto a cuidar das crianças, né? Como se diz no interior, olhar as crianças, uma expressão muito feliz, quanto também conceber as crianças, né? Os nossos filhos. E o que isso teria que ver exatamente com amá-las, né? Ou seja, a hora que você coloca essas duas palavras, a gente começa a pensar semelhanças e diferenças também, né? Então, acho que o nosso primeiro tema seria assim, mas não é natural, não é instintivo, né? Que quem a gente cria, a gente ama, quem a gente ama, bom, vai despertar na gente um tipo de vinculação e compromisso necessário, obrigatório, tem uma força de natureza. Eu vou argumentar que sim e que não, né? E que, assim, mais provavelmente não do que sim. Porque o que a gente chama de amor envolve alguns esquemas naturais, alguns esquemas que uma parte da psicologia chamada etologia estuda em detalhes. Por exemplo, o fato de que quando você está diante de uma criança, você aproxima o seu olhar, criança pequena, né, um bebê, por volta de 38 centímetros da face da criança, sem saber, sem medir, sem calcular. Você muda o seu tom de voz, ela e você respondem a uma espécie assim de danças, de sorrisos, de risos, e que é algo que vem assim de fábrica, né? Esse conjunto assim de ligações vem de fábrica. A capacidade, por exemplo, que uma criança tem de reconhecer entre 20 outras numa mesma sala o ritmo do batimento cardíaco da mãe dela, né? Bom, isso vem da onde? Isso vem de uma coisa chamada imprinting, né? Ou então estampagem,
que são assim o valor constitutivo que certas experiências têm para a nossa espécie, né? No caso humano, o sorriso, a face humana, o toque humano tem uma relação de produzir ligação, né? Daí a gente vai dizer, então essa ligação, ela no fundo é o fundamento natural, né? da maternidade, da paternidade, né? Por um lado, sim. Por outro, o que a gente está vendo aí é uma espécie de truque, né? A criança, ela não está respondendo, né, nesses primeiros momentos, a você como pessoa. Tanto é que, se a gente faz um experimento e coloca assim uma face esquematizada, só com riso e olhos, a criança vai responder igualzinho. Tanto é que, se a gente põe uma máquina reproduzindo o ritmo cardíaco da mãe, a criança vai responder do mesmo jeito. Ou seja, há uma ligação, mas essa primeira ligação se dá mais em torno de signos do que de pessoas. E, no fim, o que a gente ama, e a gente só pode, eu acho que, aplicar com rigor essa noção, né, de amor, é a pessoa, é o conjunto. Mais do que aquele conjunto de traços, de qualidades, de imagens, né? A gente ama no outro mais do que ele efetivamente é e mais do que ele efetivamente contém. Isso faz do amor, né, essa conjunção feliz com a ideia de criação. Ou seja, a gente cria algo no outro quando a gente o ama. E essa é a chave para a passagem, né, desses signos, que são naturais, mais ou menos fixos, para o quê? Para a ligação que a mãe, que o pai faz a partir desses signos, interpretando-os como mensagens amorosas. Interpretando-os assim, puxa, mas esse sorriso é o da tia Berta, esse nariz tem uma história, esse gesto que ela fez quer dizer que ela me quer. Tá? Ou seja, essa interpretação, ela é uma criação. Ela não é uma resposta exata ao que está sendo assim descrito diante de nós. E aí a gente vai perguntar, como que se dá essa criação? A gente pode dizer assim, o amor é uma coisa contagiosa. O amor é uma coisa que passa. Por quê? Porque o amor é uma coisa que a gente aprende, né? Tem esse lado natural, mas tem a nossa história de como nós fomos amados, né? E como nós aprendemos a entrar nesse jogo, que é também um jogo de criação, né? De atribuição de sentidos, de valores que não estão exatamente ali. Bom, aí a gente poderia distinguir dois tipos básicos de amor, que, aliás, é muito importante na vida ter clara essa diferença, né? Tem um amor que vem nesses primeiros tempos, nesses primeiros encontros, né? E que tem que ver com amar aquela pessoinha pelo que ela é, né? Então, depois que você terminou de trocar a fralda, de colocar o pagãozinho, de pô-la para dormir, ela apronta uma que você tem que começar tudo de novo. E você não gosta. Na hora você não gosta. Mas, quando termina, né, você não fica brava com aquela criança. Você não fica bravo com aquela criança. Um sorriso e está tudo pago. Por quê? Porque a gente não regula o nosso amor com a criança pequena pelo que ela faz, mas pelo que ela é, e justamente pelo que nós estamos criando nela e com ela. Isso é muito importante, né? O amor é transitivo nesse sentido. A gente ama aquela criança e aquela criança começa o quê? A nos transformar. Por isso, muitas pessoas veem na maternidade, na paternidade, um grande evento na vida. Por quê? Porque a gente se torna outra pessoa. E por que a gente se torna outra pessoa? Porque a criança cria o adulto também. Não é só o adulto que cria a criança. Bom, esse primeiro estado, que comporta uma certa ilusão, como a gente está vendo, né? Em que a gente é amado pelo que a gente é, ele justificaria essa ideia, assim, de um amor incondicional. Tá? Ou seja, não tem condições, não é te amo porque você faz isso, te amo porque você tem aquilo, mas te amo incondicionalmente. Tá? Muitos vão dizer, não, mas esse amor não existe. Né? Por quê? Porque mesmo naquele momento em que a criança apronta uma dessas,
eu não estou amando ela, eu sinto raiva que ela me acordou durante a noite, e eu não gosto que ela me faz preocupar porque está doente, né? Quer dizer, são variações dentro do que a gente está chamando de amor. Tá? Mas esse amor mais básico, ele gradualmente vai sendo substituído por um outro tipo de amor, que a gente pode chamar de o quê? De um amor que depende de como a gente se relaciona com o outro. Como depende do que a gente faz, e não só do que a gente é. Ou seja, a descoberta de que a gente pode, assim, perder o amor. Né? Não é aquele básico a gente não perde, ele vai com a gente como um capital, um patrimônio para o resto da vida. Mas esse segundo, esse que a gente aprende e que a gente vai querendo cada vez mais desse, né? Ele depende do que a gente faz, do que a gente trabalha, do que a gente honra, do que, tirou boas notas na escola, eu acho que eu vou te amar um pouquinho mais do que se você tirou mais notas na escola. Não é um problema que isso aconteça. No fundo, a gente vai ter aí um conjunto de decisões, de escolhas, que determinam aí o criar num segundo sentido de criar. Tá? No sentido em que, vejam só, né, a gente poderia dizer o criar, ele envolve o educar. Mas o educar se alterna com o cuidar. Quais são os limites entre educar e cuidar? Não sei. A gente pode dizer assim, o cuidar é incondicional, a gente sempre cuida do outro. O educar é optativo. O educar vem a mais. O educar a gente pode transferir, né, para outras pessoas, para a escola. Né? E se a gente olhasse para dentro do cuidar, né, a gente traduz, criar é cuidar. Né? Aquele que cria e abandona, aquele que cria e não se implica com os efeitos do seu ato, às vezes ele não propriamente criou. Né? Ele tem um filho, ou uma filha, mas a gente não detecta ali um processo de criação. Né? Criação vem com essa tensão, educar ou cuidar. E muitas vezes essas duas coisas se chocam. Né? A gente pode dizer também que criação envolve invenção. Ou seja, não só a lógica da proteção, né? Do proteger, que está muito ligado ao cuidar, mas a lógica do encorajamento, da invenção do novo, da aposta e do acompanhamento com a criança, de que ela está indo para o mundo, e nós apresentamos o mundo para essa criança. Veja só que interessante, né? A ideia de criação se combina aqui com a ideia de compartilhamento, tá? De que aquela criança pequena, que a gente sente que ela é uma parte de nós mesmos, é uma parte exilada de nós mesmos, é uma parte externa de nós mesmos, é um HD externo de nós mesmos. Gradativamente, e na medida que a gente vai criando, essa pessoa vai sendo compartilhada com outras, né? Com a escola, com o mundo, com a cidade. E quanto mais isso acontece, mais a gente sente que está criando. Outra lógica interessante que junta o amar e o criar é a lógica do dom, é a lógica da doação. E veja, a gente pode dizer, para cada um desses atributos, há uma espécie de contra-atributo parasita. Né? Ou seja, qual é a diferença entre dar e trocar? Difícil. Né? A gente sabe que são diferentes, mas eles, na prática, vão ali se aproximando. Então, quando o amor cria, quando a gente cria amando, a gente dá. Dar significa o quê? Passa para o outro, privilegiando o ato como um ato de amor. Né? E ato de amor vem junto com o quê? Com essa gratuidade. E se então eu vou dar como mãe, como pai, e eu não vou esperar nada em troca? Pode ser que a gente tenha isso como ideal, mas é difícil, né? não pensar que se a gente fizer assim, a gente vai estar criando essa criança como se ela permanecesse uma criança pequena o resto da vida. Lembra?
Um é pelo que você é, o outro é pelo que você faz. A hora que eu dou e não espero nenhuma retribuição, no fundo, eu estou voltando para a lógica do ser e não do fazer. Né? Então, há essa zona cinzenta, né, entre o dar e o trocar. Tem modos de criação que se tornam problemáticos, porque tudo se torna uma troca. Tá? É tudo um combinado. É tudo, faz lição se não tem o brinquedo, se não tiver o brinquedo, não come brócolis, vai para o banho, senão não tem a brincadeira no parque. Ou seja, todo um sistema de trocas com pouco espaço para esse ato tão importante que é o ato da doação. Que, se por outro lado só tem doação, a gente não introduz aquele sujeito, a gente não compartilha aquela criança no universo das trocas mais generalizado. E esse é o terceiro sentido que eu quero trazer aqui para vocês de criação. Né? É o sentido em que criar é, no fundo, entregar. Né? Entregar para a sociedade, entregar para o mundo, fazer com que a criança saia dessa lei caprichosa, que é nossa, da nossa família, do nosso universo de valores, e que gradualmente ela vá para o universo público, da cidade, das leis que são iguais para todo mundo, que ela se torne alguém capaz de se autolimitar. Olha que interessante, né? Criar, então, é transmitir, em última instância, a potência de criação. E a potência de criação vai depender não do que você tem para dar, né? Daquilo que são seus dons, sua sabedoria, o seu patrimônio. Isso é muito importante. Mas vai depender fundamentalmente daquilo que você não tem, né? Daquilo que é a sua capacidade de autolimitação, de dizer-se, olha, isso eu não faço porque eu me limito. E essa autolimitação é uma das palavras para autonomia e para independência. Né? Ou seja, se a gente quer, e a gente quer criar sujeitos, se a gente quer criar indivíduos autônomos, a gente está ensinando eles a o quê? A, no fundo, se separarem de nós. A, no fundo, dizer, olha, eu posso sair da família para poder voltar para ela. E esse é o ciclo de transmissão da criação e do amor. Né? Uma família que gera outra família. Tá? Vejam, a gente está aqui nessa linha tão interessante, né, de que esse processo ele precisa respeitar fundamentalmente o quê? A sua própria parentalidade. Como disse há pouco, né, a gente aprende a amar, mas a gente aprende a ser amado também. Né? E é nesse processo que se estabelece uma espécie de equação entre todos esses elementos. Né? É uma equação que vai dizendo para cada um, no seu jeito, no seu estudo, no seu estilo, né? Qual é a diferença entre educar e cuidar? Qual é a diferença entre cuidar e controlar? Qual é a diferença entre compartilhar ou contrariar, né, e mandar autocraticamente? Qual a diferença entre autonomia e independência? Né? São duas coisas que a gente confunde. A gente confunde porque são duas formas de amar, das quais eu estava falando. A grande dificuldade é como juntar e separar essas duas. Tá? A independência é o contrário da dependência. Voltamos ao nosso ponto de partida. O que é que nos faz ligar com essa criança que, se a gente olhar bem para ela e compará-la com outras espécies animais, ela é tão desconjuntada, ela enxerga mal, ela não consegue se coordenar motoramente, ela é muito pior instrumentalmente, inclusive em termos cognitivos, do que, por exemplo, um filhote de um símio, né? Um primata superior, do que a maior parte dos mamíferos. Puxa, mas então, o que esse ser tem que me liga tanto com ele? É a sua dependência. Né? É o fato de que ele sozinho não consegue.
Se ele sozinho não consegue, eu entro e eu completo e eu crio ali onde ele sozinho não consegue. Tá? Então, aí está o grande desafio, que é o fato de que a gente começa a amar e ser amado em profunda dependência, né? Em que a própria dependência do outro sinaliza para mim, mostra para mim sinais de amor. Tá? É por isso que o Lacan, esse psicanalista, sim, tão importante, dizia que amar é dar o que você não tem a quem não pediu. Né? Dar o que você não tem, dar o seu limite, dar o que te falta, né? A quem não pediu. A criança ela não está exatamente pedindo. Agora me dá o seio, agora eu quero fazer xixi, agora eu quero calor. A gente, no começo, muito no começo, a gente vai inventando isso, a gente vai criando isso, e é bom que assim seja. Né? Então, a gente tem uma infância muito estendida, né? Muito mais estendida que qualquer outra espécie animal, e é por isso que, dizem os teóricos, né? A gente desenvolveu linguagem, a gente desenvolveu cultura, a gente desenvolveu vinculação grupal, a gente desenvolveu uma série de coisas que, no fundo, são decorrências, né, de que sozinho a gente não consegue, de que a gente tem que ir junto, que a gente tem que ir em grupo. Né? Compara com uma zebra, sei lá, que nasce, já daqui a pouco está de pé, mama um pouquinho e vai embora, e um dia tem uma outra zebrinha. Né? A gente não é assim, a gente fica, né, e vai ficando. Né? E isso tem que ver, para alguns, com a própria inteligência. Né? Inteligência instrumental, né? A capacidade de pensar variações, isso tudo teria que ver com essa vinculação, assim, essa infância mais ampliada. Né? Agora, isso marca, então, o amor como dependência. O que é crescer? É se tornar menos dependente. Né? Então, criar olha só, que interessante, né? É negar aquele amor que estava no começo. É dizer para aquele amor, olha, eu e você somos tudo, não é suficiente. Você precisa conhecer o mundo. Você precisa produzir seus brinquedos. Você precisa de mais do que eu. Tá? E aí que a gente dá o que a gente não tem. Né? Aí que o amor passa a ser um processo de criação de uma independência, mas que, no fundo, jamais é eliminada. Tá? A gente continua, assim, em algum lugar, sermos amados como um dia aquele pai, aquela mãe nos amou. E a amar aquelas pessoas como um dia amamos, tendo sido crianças. Tá? Ou seja, a dependência ela é máxima no começo, ela vai diminuindo, e o que acontece no final da vida? A gente envelhece e a gente se torna dependente de novo. A gente precisa de um enfermeiro, a gente precisa de um hospital, a gente precisa de medicamentos, a gente não consegue mais sozinho, e assim parece que tem que ser. Né? A gente sai da dependência e a gente volta para a dependência. Mas não confundir isso com o que acontece, o que é fruto dessa segunda forma de amor, tá? Que tem que ver com autonomia. A autonomia não é dada no início, ela é dada pela possibilidade de criar as nossas próprias leis, né? De cada uma estabelecer para si quais são os seus limites. E é o que a gente mais quer na criação. Veja que interessante, de novo, a gente encontra aí essa ideia de que uma boa criação é aquela que nega esse estado tão feliz em que a gente se encontra. Uma boa criação é aquela que nega a dependência original. Mas uma boa criação é aquela que também sai, né, desse mito infantil, que é importante que ele se estabeleça, é importante que ele aconteça, em que o pai e a mãe são, então, ou, enfim, das mulheres, dos homens, são aquelas figuras de máxima admiração. São os heróis, eles podem tudo. Tá? Nós dependemos não só deles, mas nós somos heterônomos em relação a eles. Nós temos uma relação de heteronomia, elas que mandam em última instância. Ah, mas onde vai estudar? Decisão dos pais.
Bom escutar os filhos, muito importante escutar os filhos. Escutar os filhos não só do que eles dizem, né, explicitamente, mas no estilo do filho, no jeito da filha, escutar para além, né, das declarações, escutar no sentido de acolher, né, muito importante. Mas quem é que vai decidir? São os pais. Uma decisão médica, são os pais. Uma decisão de com quem mora, no caso de uma separação, são os pais. Bom, quando não conseguem, são os juízes e etc. Então, aqui já se introduz uma ideia que é assim, nossa cultura se tornou uma cultura mais individualizada, onde as famílias extensas, elas se reduziram a muitas vezes, um casal e às vezes apenas uma mãe e seus filhos. Isso abre espaço para que a gente tenha muitos especialistas, muitos discursos especialistas, né? Da pedagogia, psicologia, psicanálise, antropologia, o direito. Muito importante que, em relação a esses saberes, a gente coloque a nossa posição de pai, de mãe, à frente. Porque isso significa autonomia na criação. Todos os outros estão aí, inclusive os saberes ascendentes, né? Ancestrais, a avó, a tia, como se faz nessa família, tudo isso tem que estar subordinado a este casal e a maneira como ele entende ser melhor para o seu filho, mesmo quando não sabe exatamente o que fazer. Isso significa o quê? Um casal em posição de autonomia no processo de criação. Não um casal heterônomo em relação à educação, que diante da incerteza, que diante do obstáculo, em vez de construir situações para tomar e se apropriar das decisões, transferem as decisões, empreitam a criação, contratam, vamos dizer assim, pais particulares, não só professores particulares, ou usam o pediatra, as revistas, as psicologias nesse lugar. Muito ruim. Porque se a gente não se coloca como autônomo na criação dos nossos filhos, vai ser mais difícil que eles enfrentem, que eles se apropriem, né, disso que nós queremos, que é a sua autonomia. De onde vem a autonomia? Do que ele é feito? A gente pode dizer que o amor é fundamental para a autonomia, mas o amor não é a matéria-prima da qual a autonomia é feita. A matéria-prima da qual a autonomia é feita é o desejo. Ou seja, aquilo que cada um constrói, né, como seu horizonte de sonhos, de autodeterminação, e que surge, vamos dizer assim, de uma hora para outra, vamos dizer assim, ou surge não de forma contínua como a independência, que a gente sempre vai se tornando um pouquinho menos dependente. A autonomia, ela surge em hiatos, a autonomia surge em atos. A autonomia, ela está marcada por transgressões e reposicionamentos de limites. Ah, fui no parquinho e consegui andar. Um ato que depois que você consegue fazê-lo, podia parecer impossível antes. E ele se torna o quê? Algo que transformou aquele sujeito. Aquele sujeito não é mais o mesmo depois daquilo. E cada um vai poder encontrar em si esses atos, esses acontecimentos, né, que vão pontuando e vão reformulando nossas relações de autonomia. Pense naquele momento em que você conseguiu andar de bicicleta sem rodinha. Tremendo, tremendo. Você se sente alguém na vida. Você pode ter 7 anos, mas você experimenta que aquilo é possível. É claro, o amor dos pais está em volta. Elas estão ali torcendo, eles estão ali pondo as rodinhas, eles estão ali ensaiando. Mas tem aquele momento em que a criança sente que é ela, né? Em que ela conquistou aquilo e que aquilo tem que ver com o seu desejo. Então, a construção do seu desejo depende do quê? De uma espécie de ultrapassagem de limites. E aí a gente vai dizer assim, puxa, mas o ideal, então, não é que as crianças sejam completamente obedientes.
Porque se elas forem completamente obedientes, sempre obedientes, elas nunca vão cruzar limites. E nunca nós vamos poder o quê? Negociar esse cruzamento, recombinar esse cruzamento, tematizar esse cruzamento. Esse foi um cruzamento que levou à autonomia? Ou esse foi um cruzamento que é rebeldia, birra, desejo de heteronomia ou de infantilização? Cada vez a gente tem que ir descobrindo. E com esses atos, pensem assim, né? Primeiro beijo, né? O primeiro encontro sexual, a primeira vez que a gente pisou na escola, quando a gente se forma no primário, fez a primeira comunhão para alguns. Né? São atos transformadores que não voltam atrás, porque eles falam dos nossos pontos de colocação do desejo, né? Dessa linha que vai se construindo. E aí a gente vê e compara, mostra que é diferente da dependência. Dependência eu tinha no começo, daí eu volto a ter no fim. Mas eu posso ter uma velhice com muita independência, ou melhor dizendo, com muita dependência e muita autonomia. As duas coisas juntas. Olha só, é aquela pessoa que pensa a sua velhice, que decide as coisas, que prepara, que reflete a respeito, que sabe dizer o que quer, o que não quer, como quer ser cuidada na UTI, no hospital, etc. A autonomia. Aquela que conseguiu amelhar recursos para quê? Para sustentar a sua autonomia. Né? Isso, então, serve nas duas pontas e serve no meio. Porque para cada criança, segundo as suas contingências, a gente vai encontrar momentos de mais dependência. Tá? Por exemplo, uma criança que tem uma limitação sensorial, motora, cognitiva, tanto faz, isso vai vir junto com menos independência, mas pode vir junto com mais autonomia. Mas então depende do quê? Depende de como a gente cria, depende da nossa política de criação, né? De como a gente combina cuidar e controlar, inventar e dar, contrariar e determinar, né? De como a gente faz desse processo todo algo que envolve o amor, né? Mas que não coloca o amor, e aqui vai uma recomendação para a gente discutir, não sei se vocês concordam, é polêmico mesmo, mas que a gente poderia assim, avaliar um pouco diagnosticamente as formas de cuidado, né? Ascendentes da nossa cultura, e considerar o seguinte: talvez a gente esteja pondo o amor mais além do que ele pode. Talvez nós estejamos esperando do amor mais além do que ele pode nos dar. O amor é a maior força transformadora, né? Muito longe, muito depois, vem a dor, vem o cansaço, vem vamos dizer assim, aqueles que aprendem só com o próprio erro mesmo. Né? O amor, ele é essa experiência de cair e levantar-se e ser levantado junto com o outro. Né? Agora, nossa cultura talvez esteja olhando para sinais de heteronomia. O que falta? Mais amor. Sinais de dependência. O que falta? Mais amor. Sinais impróprios de independência. O que falta? Mais amor. Enfim, de certa forma, a gente está um pouco monotemático, né? Confundindo o amor com uma espécie de antídoto universal, que é verdade. Quando falta é muito difícil, quando falta a criação ela fica muito funcional, ela fica muito administrativa, ela acaba tornando o processo um processo não muito agradável para os que estão envolvidos. Então, aqui vai já um outro elemento do qual a gente não tinha falado, né? Que é a agradabilidade, né? Que é a diversão, que é o prazer ligado à criação. Que todos os artistas vão dizer para a gente o seguinte: criação é transpiração e criação é inspiração.
e nos 10% de inspiração, eles vêm sempre juntos com uma espécie de, assim, de prêmio, né? E esse prêmio é a satisfação, é o prazer intrínseco com a atividade. Tá? Para muitos pais, para muitas mães, infelizmente, às vezes oprimidos pelo ideal do amor perfeito, esse prazer vai se transformando em um conjunto de regras que precisam ser seguidas, um conjunto assim, de prevenções que a gente precisa ter, porque a gente vai traduzindo demais amar por proteger. Né? Quem ama, protege. É verdade, mas eu quis aqui na nossa conversa trazer também o outro lado. Quem ama, protege, mas quem ama, encoraja. Quem ama, protege, mas quem ama também, assim, dá aquele pequeno empurrão delicado, dizendo, olha, enfrente o medo, não tenha medo do medo. Não viva uma vida recolhida, indefesa. Pode explorar o mundo. Né? Então, isso tem que ver com algo que já é um pouco estranho à economia do amor, que é a economia do prazer. Né? Tem muitas pessoas que a gente vê no modo de criar e ele é extremamente devotado, extremamente orientado para o outro, mas é aquela mãe que sofre. É aquele pai que está sempre preocupado, que está sempre se achando abaixo da sua tarefa, que está sempre devendo, que acaba se oprimindo, né? E se deixando oprimir pela tarefa de cuidar, deixando, né? Quer dizer, a satisfação intrínseca de lado. Assim como a gente pode confundir as coisas e achar que mais amor que a gente precisa aplicar na nossa criação e não mais desejo. Porque o desejo também se transmite, ele também está em circulação nessa relação entre pais e filhos. Onde é que a gente transmite o desejo? Pela forma como a gente fala do nosso trabalho, pela forma como a gente fala dos nossos ideais, pela forma como a gente fala de como a gente escolheu aquela pessoa para ser pai ou mãe, companheiro, co-criador daquele que está conosco. Né? Quer dizer, é nesse entorno que faz a chegada daquela criança um ato de amor, mas também um ato de desejo. Né? Muitos casais se amam muito, mas nem por isso têm o desejo de ter um filho. Tá? Esse desejo de filho, ele precisa ser lembrado, porque muitas vezes ele vai se apagando, ele vai se submetendo ao amor que convoca e que aparece na gente quando a gente cria, quando a gente ama. Né? Vamos pensar que existe um modelo teológico aqui muito antigo, né? É o modelo da criação e da criatura, né? Do criador, da criação e da criatura. Nesse modelo, a gente pode dizer assim, olha, a criatura é uma extensão do desejo do criador, mas o ato que engendra a criação é um ato de amor. Percebem aí como está distinguida a relação entre desejo e amor? Né? Muito importante fazer isso, mas também é importante considerar que nós não somos exatamente o criador, os criadores, no sentido teológico do termo. Por quê? Porque, a partir de um dado momento, a criança começa a fazer escolhas, a ter orientações que nos contrariam. Né? Veja aí o processo de luta pela autonomia, o processo de luta e emancipação contra os pais, né? Contra aqueles que têm as suas regras, que têm o seu pensamento, e que as crianças vão, então, negociando e buscando interpolar e colocar o seu desejo em cena. Bom, muitos pais sentem assim, se o filho não foi bem na escola, é eu que fracassei. Se a filha não tirou aquele super nota naquela competição de natação, no fundo fui eu que fracassei. Se o filho não é aquele super máximo duplo, sou eu que fracassei. E aqui a gente tem a principal patologia que atrapalha as relações entre amar e criar, né? Que é a patologia narcísica. Muito importante o narcisismo no começo. A gente olha para aquela criança e diz, sou eu,
de um jeito que eu nunca tinha me visto, mas que se preserva, se fica nesse patamar, se mantém no amor pelo que é e não pelo que amor pelo que se faz, a vida de nossas criaturas passa a ser uma vida de dívida para com o Criador. E isso mostra uma verdade do ato de criar, que ele não foi um ato de doação, mas ele foi um ato de troca. Tá? Eu invisto em você, eu coloco minhas esperanças em você, eu te amo, mas é porque você, na realização da sua vida, teria que também realizar os meus sonhos, os meus ideais, as minhas ambições. Falso, fonte de muito sofrimento, fonte de muita dificuldade, né? E para ler algo sobre esse processo, recomendo o livro do Salomon Andrew, né? Longe da Árvore, esse best-seller, lido e reconhecido no mundo inteiro, porque basicamente ele está dizendo isso, né? Que nossos filhos caem, né? Nascem embaixo da árvore, conforme o ditado americano, né? Quer dizer, eles são como nós, mas sim, eles caem fora da árvore. E eles são mais do que nós, eles não são apenas a nossa imagem e semelhança. Né? Por isso, formas de criação hoje que a gente acha mais interessantes são aquelas que conseguem combinar, né? Identificações verticais, ou seja, nossos filhos são como nós, com identificações horizontais. Nossos filhos são diferentes de nós. Né? São diferentes, às vezes, na orientação sexual, são diferentes, às vezes, na raça, eles são diferentes nos gostos, eles são diferentes na compleição corporal, às vezes por adoecimentos ou por limitações. Eles, em muitas, se a gente souber olhar, a gente vai encontrar esses pontos de horizontalidade que são tão importantes para o desenvolvimento de outras formas de autonomia. Então é isso, gente. Vamos conversar. Bacana a sua palestra. Eu amei. Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Show. Eu amei. Eu acho assim, o mais bacana, eu estava até acompanhando aqui pelo celular, que você estava falando, e as pessoas que já te conhecem estavam numa expectativa para saber o que você ia falar sobre esse tema, e eu acho que ele foi muito válido mesmo. Eu tenho a pergunta para pais e filhos para fazer, mas eu queria pegar um gancho numa última coisa que você estava falando, e aí eu queria te perguntar mesmo, como se fosse uma consulta aqui, tá? Por que que às vezes é tão difícil, que a gente fala tanto de empatia, de aceitar as diferenças dos outros e tal, mas por que a gente às vezes sente tanta dificuldade, mesmo tendo conhecimento disso acontecer? Até dentro de casa, até com os próprios familiares, né? Uhum. Tanta dificuldade em relação a aceitar e a trabalhar as dificuldades dos outros, sabe? Porque assim, a gente fala muito das diferenças, a gente fala tanto de empatia, que é tão necessário, mas assim, às vezes é difícil conseguir botar isso na prática, né? Olha, ótima colocação, Andressa, porque no contexto, né, pais e filhos, a empatia é uma arte, eu diria assim, para poucos, né? É bastante difícil, talvez ocasional, a gente ter uma verdadeira empatia entre pais e filhos. Né? Daí que o modelo da empatia seja o modelo da amizade, do amor, do trabalho coletivo. Não é muito a praia daqueles que estudam empatia falar de mãe para filho, pai para filho. Por quê? Porque a empatia, ela é uma espécie de estado mais avançado, de estado mais elaborado, mas essencialmente diferente das identificações. São duas coisas que a gente usa na linguagem popular, né, como sinônimo, que são antônimos. Né? Eu gosto muito do jeito que ela fala, ou que ela fala, eu me identifico muito, eu tenho muita empatia. Não. Né? Você pode dizer assim, quando a gente se identifica, e isso acontece muito entre pais e filhos, né?
Tanto identificações positivas, que são aquelas mais óbvias, né? Então, em que a gente repete o mesmo comportamento, a mesma atitude, os mesmos valores, quanto identificações invertidas ou negativas, que são as mais difíceis da gente reconhecer como identificações. Por exemplo, aquela pessoa que diz assim, olha, eu sei muito bem como vou cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque eu fiz uma análise de como os meus pais me criaram e eu descobri aqui todos os erros. Então agora eu não vou fazer, eu vou fazer o contrário do que fizeram comigo e daí eu vou acertar. Não. É o famoso cuspir para cima e cai na testa. Exatamente, porque você continua, né, na lógica da identificação, só que na identificação invertida. Né? Eu vou fazer o contrário, é como o espelho te dá a imagem contrária. Né? A identificação é o que acontece nesse processo aí que eu descrevi logo no começo, da gente se reconhecer na criança, que a criança se reconhece na gente quando tem uma espécie de ilusão. Né? Identificação muito importante. Mas a empatia, ela vai acontecer quando a gente consegue dividir diferenças, incertezas e indeterminações. Tá? O que é justamente a tarefa mais complicada para quando nosso filho, nossa filha vem da escola e diz, puxa, tomei uma bronca, meus amigos não gostam de mim, a professora me tratou mal. A nossa quase que automática resposta é de identificação. É de dizer assim, o que eu vou fazer aqui de melhor para essa pessoa? Às vezes até contrariando esse filho ou aquela filha. Né? Mas a empatia presume, entre outras coisas, um tipo de escuta, um tipo de relação em que a hierarquia esteja suspensa. Em que eu vou parar de exercer o meu poder sobre o outro, eu vou me desvestir, eu vou me desnudar e eu vou me colocar junto com o outro diante do problema como se eu estivesse, então, de igual para igual. Né? Muito difícil os pais conseguirem fazer isso, né? E depois retornarem para as posições de autoridade. Né? Mas estou entendendo que a tua pergunta, porque ela vai nessa direção assim de que é possível, sim, é possível desenvolver mais a empatia, mas isso vai exigir uma colocação muito bem posta, né, do seu lugar de pai e do seu lugar de mãe. Né? Aquele que tem esse lugar claro pode sair dele para voltar a ele. Né? Aquele que acha que desde saída, não, eu vou assim, nós estamos igual para igual, eu sou amigo do meu filho, uma tese que a gente discute muito. Né? E a gente consegue entender que isso significa o seguinte, quero ter uma educação democrática, quero fazer uma educação que não seja ditatorial, autoritária, quero ter uma educação em que eu possa escutar meu filho. Isso é muito importante. Né? Mas amizade pressupõe igualdade entre diferentes. E isso é muito difícil, que a gente consiga produzir uma igualdade em estado de diferença quando os assuntos importam. Né? Quando, então, vamos ver se joga mais videogame ou menos videogame. Né? Muitos pais e filhos conseguem essa empatia justamente introduzindo e expandindo o tamanho da árvore. Ou seja, é preciso uma aldeia para criar uma criança. A hora que você coloca pais, tios, professores, pais e filhos, outras pessoas neste processo, encontrando para elas um lugar de participação horizontal, aí a chance de empatia ela vai. Por isso, conselho, veja como você está cuidando, tratando os amigos do seu filho, as amigas. Como você está tratando os pais desses amigos. Como você está tratando os professores, enquanto esses que estamos juntos numa mesma tarefa. Né? Ô, Christian, isso é muito legal que você falou, e até uma pessoa que está curtindo muito aqui a sua palestra é a Mônica Figueiredo, que está assistindo lá de Portugal, falou que está amando, e eu lembro muito de uma frase que ela falava sobre isso que você está dizendo, que é,
filho, mãe e pai não são amigos. Não é amigo, é mãe e pai. Não existe essa questão, né? Então eu lembrei muito e ela acabou de mandar uma mensagem falando que está adorando lá de Portugal. E aí você, coincidentemente, falou isso e me veio na cabeça. E agora, olha só, Christian, muita gente está mandando mensagem, perguntas e comentários para você. E a Jennifer você vai escutar ela vai ler alguns deles aqui pra gente. Isso aí, gente. Beleza. Christian, queria primeiro dizer que eu sou sua fã também de carteirinha, adorei essa palestra, a gente já conversou outras vezes também, mas essa palestra acho que foi o ápice, assim, de tudo. Vamos lá para alguns comentários que eu separei aqui. Tem os nossos blogueiros parceiros em peso aqui nos comentários. O Rafa Norris comentou: amo muito o Dunker, feliz demais em ver ele aqui falando sobre parentalidade e cuidados. O Leandro Nigri disse: palestra completa, precisa, informativa, com vertentes importantes para a conduta paterna e materna. Excelente escolha. Ó, chique esse comentário, né? Não, o pessoal está bem aprimorado. Para falar com o Christian, você tem que ter um pouquinho de pensar um pouquinho para escrever esse comentário, tem que ter um vocabulário diferenciado. Um vocabulário muito diferenciado. Tem que ter uma evolução aí do ser humano. Eu separei algumas perguntas também. Tem uma muito legal aqui da Hannah. A autonomia não só transforma, como faz parte do processo evolutivo da criança. Mas como é possível democratizar esse andar sozinho e evitar que a criança fique ou pareça desamparada? Pergunta chique também essa aqui, hein? Gostei. Pode ir, Christian. Uma nota sobre esse comentário do Leandro, porque a gente falei em criação, mas eu não entrei muito, né, nessa diferença do materno com o paterno. Que me parece assim hoje um tema muito importante quando a gente tem muitos casais homoparentais, monoparentais, quando a gente tem famílias, né, com as diferentes montagens, né, e onde seria importante a gente buscar, né, qual é o fundamento dessa diferença, né? Quer dizer, precisa ter um pai e uma mãe? Não podem ser dois pais ou duas mães, uma mãe e uma tia, enfim, conforme os casais vêm resolvendo essa questão. E aqui eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar da transmissão do desejo, né? E um ponto muito importante para a gente, vamos dizer assim, enfatizar como é saudável, como é assim, importante para a criança ela perceber que existe uma diferença entre aqueles que cuidam dela. E o ponto-chave e a diferença-chave entre mãe e pai, no fundo, é essa. Que exista uma diferença. Né? Que exista uma diferença que um puxa para um lado, que o outro puxa para o outro, e que a criança pode interpretar, portanto, que a lei não é monovalente, né? Que a lei não pertence a uma pessoa, que a lei não é a mesma, inclusive para aqueles que estão representando a lei para mim. Isso é muito importante mais adiante para a gente ter uma relação mais democrática, mais polifônica, né? De entendimento, né? De que a lógica que está ali representada é aquela que introduz o conflito para a criança, que mostra que o conflito não é ruim, que o conflito é um motor da própria conquista da autonomia. Né? Muitas crianças aproveitam esses conflitos para orquestrá-los. Né? Não, porque o pai diz que sim, a mãe diz que não, mas afinal quem manda nisso? E a gente às vezes vira refém dessa ideia de que pai e mãe têm que concordar em tudo. Claro, tem que concordar na política básica, mas é muito importante as discordâncias, né, entre elas para a ampliação do mundo e para a introdução na lógica do conflito. Agora, a pergunta da Hannah, né, autonomia, como é que a gente faz esse desenvolvimento da autonomia sem, vamos dizer assim, solavancos de desamparo? Eu acho uma pergunta muito apropriada, porque a gente está vendo isso em muitos processos de criação. Né? Então, vamos hipotetizar. Né? Os pais muito cuidadosos, muito ciosos, têm uma política mais defensiva, mais protetiva, e daí começam a se dar conta que, bom, a criança está um pouco retraída, um pouco introvertida, e daí vem aquele susto. Puxa, precisamos fazer alguma coisa. Então, inverte. Então, vai para o mundo. Então, agora você já tem 15 anos, 12 anos, 10 anos, então agora você precisa se cuidar. Você precisa se organizar. Você precisa... E essas reversões muito abruptas,
elas não fazem muito bem, né? Porque, no fundo, elas vão criando uma oposição entre autonomia e desamparo. E veja, o desamparo vem da família da dependência, né? Ele não vem da família da autonomia, ele vem da, olha, sem mim você não consegue. Muitas educações são feitas, muitas criações são feitas à base desse pacto chantagista, né? Dizer, olha, você precisa de mim, então você não me enfrenta, porque senão eu corto a sua mesada, eu corto a sua alimentação, e eu corto a sua alimentação amorosa, tá? Que muitas vezes leva a criança a se sentir assim, desamparada, sozinha, né? Quer dizer, como se estar sozinha fosse uma punição. Olha só o que ela está aprendendo, né? Quando eu estou por mim só, quando eu tenho que decidir, isso vem junto com o quê? Punição. Isso vem junto com, olha só, você não precisa de mim, você vai sozinho. Tá? Complicado porque isso, no fundo, não deveria acontecer, né? E a gente deveria trabalhar essas duas coisas respeitando uma certa distância e diferença entre elas. Por exemplo, está desamparado? Vem com o pai, vem com a mãe. Nosso lugar é de amparo, sim. 100%, toda hora, dia e noite, pronto-socorro ligado. Vem para o amparo, vem conosco para ouvir que está certo, para ouvir que tudo que você faz, então você tem razão, que o mundo está contra você, que eu sou chefe. Não. Essa, então, te amparo, te recebo, estou com você, inclusive para te contrariar depois. Dizer, olha, foi ruim que aconteceu, mas olha aqui, você, de certa forma, contribuiu para isso, não se preveniu com aquilo. Tá? A gente, então, aí estaria amando, no sentido de recolhendo, né? Recebendo aquela pessoa no seu desamparo, sem criar ao mesmo tempo, sem fortalecer ao mesmo tempo a heteronomia. Tá? É isso aí, ô Christian. Tem uma mensagem que chegou para completar aqui, que a Mônica mandou, porque a Mônica, de todas as habilidades, de várias habilidades que ela tem, uma delas é bordado, que ela faz. Ela é bordadeira, tem até o Instagram dela, que é o máximo, os bordados. E ela falou que o próximo bordado que ela vai fazer é uma frase do Lacan sobre amor, que é amor e dar o que você não tem para quem não te pediu nada. É isso, né? Exatamente. Tem variações dessa frase, né? Quer dizer, amar, né, é dar o que não se tem, tá? Dar a sua falta, no fundo, né? Dar tudo aquilo que você não conseguiu para a sua vida, seus sonhos, passar isso também, né? Dar o que você não tem. Isso é um exercício, portanto, de humildade, de redução da sua onipotência. Para quem não pediu, porque se pede, estamos na troca, né? Não estamos na doação. Ou tem uma variação dessa frase que diz assim, para quem não é. Dar o que não se tem para quem não é. Tá? Ou seja, para aquele que não está fixado como, eu estou amando você porque você é meu filho, ou porque você é meu tio, ou porque você é minha mãe, ou porque você é meu. Esse meu significa o quê? No fundo, eu. Eu mesmo. Eu no seu lugar, eu me amando através de você. Então, o melhor é quando não é. Muito boa a sua reflexão, eu acho que foi um grande aprendizado. Eu estou muito feliz, eu vou ter que seguir aqui com o seminário, mas eu agradeço, Christian, eu tenho certeza que a gente vai fazer altas conversas ainda aqui na Pais e Filhos. Espero até que num outro seminário, quem sabe, com outro tema, você esteja presente também. Foi muito legal ter você aqui. Poxa, muito legal, um prazer, realmente bacana esse encontro, as perguntas, tenho muito a agradecer, Rafa, todo mundo, e vamos ver como continua, né? Porque a pauta está recheada.
Tá recheada. Vai ter até de Jamila Ribeiro aqui já. Vai ter. Abraço da Jamila, ganhadora do Jabuti. Semana passada, muito legal. Todo mundo, muito bom. É isso aí. Um abraço, gente. Abraço, Christian. Tchau. Brigadão. Que máximo, hein? Christian Dunker aqui com a gente.